O Inconfidências de hoje recebe o chefe de cozinha Ivo Faria, dono do restaurante Vecchio Sonho. Mineiro de Belo Horizonte, Ivo Faria começou na cozinha aos 14 anos e nunca mais saiu. Seu primeiro restaurante, o Vecchio Sonho, completou 20 anos como o mais premiado da capital. Também é proprietário do La Palma. Ivo Faria é um dos chefes mais renomados de Minas Gerais. Ivo Faria, seja muito bem-vindo ao Inconfidências e muito obrigado por abrir as portas do seu Vecchio Sonho para nos receber aqui. É um prazer recebê-lo aqui. Que ótimo, obrigado. Vamos começar por uma questão que me parece ser interessante, sobretudo hoje em dia. O senhor começou numa época em que ser chefe não era tão glamuroso quanto hoje. E se a gente for pensar especificamente hoje, é só ligar a televisão em TVs abertas e fechadas e nós veremos uma grande quantidade de programas que tratam sobre culinária. Por que é que a gastronomia e a culinária chegaram a esse status de hoje? A culinária hoje, ela ganhou um status tão grande, ela é muitas vezes bem entendida, bem compreendida por alguns e outras vezes mal compreendida por uma série de pessoas que querem ser um profissional do ramo, que muitas vezes pega o glamour para ser um profissional. Aí a pessoa, o que acontece com ela? Ela tem uns passos mais largos do que realmente o que você precisa para ganhar a competência. Então, se você leva um ano para chegar num certo estágio, a pessoa nesse um ano quer atingir o que ele deveria conseguir em 5. Então, acaba que essa pessoa morre no meio do caminho. A maioria das pessoas que entram no ramo hoje tem os passos mais largos do que realmente a realidade exige. E muitas vezes não conhece o que vai encontrar pela frente. Acho que é só glamour. Não é só glamour. Você tem as dificuldades, você tem onde trabalhar, você tem que achar um bom local, muitas vezes tem um bom mestre. Nunca vi ninguém ser um bom profissional se não tiver um bom mestre. Nunca vi você ser um bom profissional se você não tiver um ídolo pela sua frente. Até o jogador, entre eles têm um ídolo. Eles almejam ser igual àquele. Nossa profissão é a mesma coisa. Pensando nisso, ser chefe tem mais a ver com dom ou com exercício diário de prática e aperfeiçoamento? Tem os dois lados. Você não é chefe porque muitas vezes é um bom cozinheiro. Você pode ser um bom cozinheiro, mas não conseguir ser um bom chefe. Você pode ser um bom chefe, um péssimo cozinheiro, mas não é um chefe completo. Você é um chefe manco. Então, um chefe, ele tem de estudar sempre, conhecer técnica, ter um nível de conhecimento muito legal, ter um convívio, um relacionamento, uma penetração no mercado boa. Então, ser chefe não é só dentro da cozinha, muitas vezes. A maioria dos chefes, hoje os grandes chefes, são chefes empresários. Os caras vão chegando num certo nível que eles tornam um empresário também. Muito se fala sobre a mineiridade como um estado de espírito que revela a identidade do mineiro. Isso se vê sobretudo na música e na literatura. É possível perceber também na gastronomia, na culinária, esse traço da mineiridade? Lógico. Gastronomia é inteiramente cultura. Inteiramente cultura. Se você sai daqui para ir em qualquer lugar, você
primeira coisa que você pensa, o que tem de legal lá para mim comer ou beber, conhecer naquele estado, naquela região? É isso. Entendeu? Você não sai de São Paulo para vir em Belo Horizonte pela beleza da Lagoa da Pampulha. Você não sai de São Paulo para vir a Belo Horizonte pela beleza da Avenida Afonso Pena, pela beleza da Praça 7. Você não sai. Você vai vir em Belo Horizonte fazer algo, ou passear, ir para Ouro Preto, e para comer, para curtir. Minas Gerais é muito forte nisso, gastronomicamente. Qualquer estado que você vai do Brasil tem um restaurante de comida brasileira, mineira, desculpa, de comida mineira. Qualquer lugar. Então, e nós sabemos receber. Isso que é o mais importante. O mineiro sabe receber. E se trabalharmos isso de uma forma bacana, aí isso cresce cada vez mais. É possível pensar que a culinária, a gastronomia mineira, é um dos traços histórico-culturais mais fortes do estado? Se analisarmos a história de Minas, o berço da nossa comida, ela começou em Minas. É aqui que começou a plantar, a morar, em função do ouro e do diamante. Aqui começaram a nascer a história. Entendeu? Porque aqui começou a ter a horta, aqui começou a ter a galinha em torno da casa, aqui começou a ter o porco, aqui começou a ter, aqui que nós chamamos a cozinha de quintal, que é aquela cozinha próxima à residência. Porque essa cultura é cultura dos mineiros. Porque nós temos o hábito de comer aquilo que dá rápido. O que é? Qualquer tipo de verdura. Quiabo, está um ano inteiro. O frango, que você pode estar o tempo todo, você pode ir lá e tirar um. O porquinho, que de vez em quando você ia lá e tirava um e colocava na banha. Isso nasceu no Rio de Janeiro. Isso não nasceu em São Paulo. Isso nasceu aqui. A nossa cultura. Depois espalhou para o resto do país, com cada um com a sua cultura. A Bahia com a cultura dos negros e o mineiro com a cultura da cozinha de quintal. Espalhou para o estado inteiro, cada um com sua característica, usando o que a região propicia para o dia a dia. A partir disso que o senhor está dizendo, e também considerando uma resposta anterior de que em todo o estado tem pelo menos um restaurante mineiro, a cozinha mineira, a comida mineira é a mais representativa do Brasil? Se você analisar, se você sair daqui e começar a andar por todos os estados, você vai achar vários restaurantes de comida mineira em qualquer estado. Você vai até numa cidade menor, você pode achar um restaurante de comida mineira. E todo lugar que você entra, vai no Brasil, todo mundo fala, poxa, a comida mineira é maravilhosa. Não quer dizer que é a melhor do Brasil, mas é uma comida que tem uma representatividade muito forte. Tem uma personalidade muito forte. Então, nós temos de focar nessa gastronomia, porque é o que nós temos hoje de melhor para colocar turista aqui dentro do estado. Pegar boas cidades, lugares maravilhosos, preparar mão de obra melhor. Pegar cidades históricas que nós temos, dar infra para essas cidades, poder crescer gastronomicamente. Quem vai a Ouro Preto, você vai, olha aquela arquitetura, mas no final de tudo você vai sentar para comer.
A mesma coisa Tiradentes. Vai fazer isso. A gente falou muito aqui sobre a representatividade da culinária mineira, falamos sobre alguns outros estados e eu quero aproveitar esse assunto. Como é que fica o cenário da culinária mineira diante, por exemplo, de estados como São Paulo e Rio de Janeiro? Cada um tem seu espaço. São Paulo tem uma gastronomia que eu amo. É uma gastronomia do mundo. Entendeu? É uma gastronomia do mundo. Onde tem a gastronomia? Um polo gastronômico fantástico. Excelentes restaurantes. Um movimento fantástico gastronomicamente hoje no Brasil. Grandes chefes trabalhando. Grandes chefes trabalhando em São Paulo. Mas, se você falar de uma cultura gastronômica paulistana de raiz, aí você não vai achar muita coisa. Você vai achar uma cozinha do mundo. Se você falar do Rio de Janeiro, você vai achar uma cozinha do mundo também. Agora, se você for para a Bahia, você vai para o Espírito Santo, aí complica. Eles também têm uma cozinha de raiz boa. Entendeu? É uma cozinha de raiz boa. A Bahia, a Amazônia, é uma cozinha muito forte. Uma cozinha que eles souberam trabalhar com uma sabedoria. Foi um amigo nosso, Paulo Martins. O que ele fez? Fez eventos lá, onde todo ano ele levava 15, 20 chefes a Belém, onde a gastronomia era super agradável, gostosa, mas estava adormecida. Ele queria mostrar aqueles produtos para o mundo, o Brasil. Aí começou a fazer isso. Com todos os chefes frequentando aquele espaço e dando cursos, trabalhando com os produtos da terra, deu uma nova visão na gastronomia da Amazônia. Mas como? Com o apoio de um governo. Também. Ele não fez sozinho. O governo colocou dinheiro em cima. O poder público apoia? Apoia. O poder público tem de apoiar. O poder público apoia em toda a Europa. E aqui em Minas? O poder público hoje no Brasil está preocupado em o quê? Como que eu posso taxar um restaurante melhor hoje? É lógico que eles estão pensando em taxar. Hoje, restaurante, por exemplo, nós temos hoje quantos anos que o simples não sai desse valor de 3 milhões e 200. 3 milhões e pouquinho. Não sai disso. Não tem uma preocupação com a média empresa, que os restaurantes, geralmente, medianos, todos estão dentro dessa média, que hoje é estourada. Então, a Europa tem preocupação em fomentar os restaurantes, por causa de quê? A França está preocupadíssima em cada vez que o restaurante deles lá esteja despontando para o mundo inteiro, por causa de quê? Porque é isso que leva turista para lá. Essa semana, esse pessoal de Mujan que estava aqui, você acha que eles estão aqui só para olhar simplesmente porque a amam? Não, eles querem levar ideias. Um festival que eles têm lá. É uma das cidades super estrelada. Os chefes que vêm aqui querem levar ideia também. E com o apoio do poder público. Era o poder público que estava aqui para ver. Não era uma pessoa particular. Então é isso que o poder público tem de entender, que hoje se investe na gastronomia, se investe no turismo, se investe na cultura, principalmente em Minas Gerais. Nós mudamos o conceito da cidade, nós mudamos o conceito de muitas cidades em Minas Gerais.
Entendeu? Bem, Ivo, o seu restaurante completou, né, 20 anos de existência no primeiro semestre de 2015. Depois de 20 anos, ainda é necessária diariamente a figura do chefe de cozinha? Para cozinhar ou não, é importante a presença ainda diária do chefe? Não só é importante, como você nunca pode abandonar. Porque você tem o seu negócio, você tem o seu restaurante, está sempre precisando de passar por reformulação. Quem está sempre criando, quem está sempre desenvolvendo, agora está preparando novo cardápio, certo? Era para mim estar mexendo muito mais esse ano, mas eu tive a infelicidade de ter uma obra na minha praça aqui em frente ao restaurante que me deu 1 milhão de prejuízo, me jogou quase que eu quebrei, foi um buraco financeiro da maior qualidade. Você acha que alguém da prefeitura veio aqui perguntar como queria fazer com essa obra para melhorar? Ninguém preocupa não, simplesmente fecha um tapume e pronto, acabou e você se fulmina para lá. Foram 7 meses que transformaram em 9, que terminou em janeiro, tirou da minha porta em janeiro, mais 2 meses ruim, virou 9. 9 meses qualquer empresa quebra. Aí que eu entendi porque como na Savassi quebrou tantas empresas com aquela reforma da Savassi. Quebrou foi só uma não, 2, 5, 10, 12 empresas quebraram ali. Então, tem de repensar isso. Comércio, você tem de manter o comércio vivo. Então, quando você tem 20 anos, aí acontece uma paulada na sua cabeça e te joga no zero. Então, 20 anos significa nada. Você pode estar pronto para fechar com 20 anos, ou pronto para ir em frente. Vou levar 2 anos para recuperar. Mas é a vida nesse país. O seu restaurante por diversas vezes recebeu o prêmio de melhor da cidade, o senhor também por diversas vezes recebeu o prêmio de melhor chefe da cidade. E o preço médio dos pratos principais aqui, vamos colocar aí cerca de R$75, R$80. Comer bem é caro? Comer bem depende muito do que significa comer bem. Eu posso comer bem por R$20. Depende da hora do dia e de onde eu estou. E do que eu quero fazer também. Eu posso sentar no Mercado Central e comer muito bem. A minha proposta é Mercado Central. O ambiente é aquele. Em pé. Mas se eu tiver de conquistar uma garota, ou de sentar com um empresário, ou de levar minha esposa para comemorar algo, de repente eu preciso de um outro local. Um local onde em pé, ali é diferente. Comi muito bem, mas eu preciso de ir em um outro local que eu vou pagar um pouco mais. Eu preciso de um outro ambiente. Então você tem ambiente na vida para tudo. Ou seja, não é só comida, é experiência. É uma experiência. O restaurante vende uma experiência. Realmente você falou a palavra tudo. Em todos os momentos você está tendo uma nova experiência. Pode ser ruim, média, boa ou ótima. Mas vai ser uma experiência. Entendeu? E a sua filha Nayara já seguiu seus passos e lidera uma cozinha já com bastante sucesso também, com bastante aclamação. É mais difícil ter sucesso quando se é filho de Ivo Faria? Não, depende. Se ela pensasse dessa forma, apesar que ela pensou no início, ela não queria entrar, ela pensou que talvez seria a sombra, mas não, eu acho que ela tem o espaço dela, ela tem o caminho dela a seguir, é só se preparar.
Então, na vida, você se preparou. Você pode ser melhor do que seu mestre, melhor do que todos. Tá certo. Ivo, muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor. Eu desejo muito sucesso, muito mais sucesso Prazer, e mais vários anos de Vecchio Sonho. Impecável. Muito obrigado. Obrigadão. Para você que nos assistiu no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.